Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Railson Brandão, certo? Estou aqui com a minha convidada, Caroline Dantas, professora. E nós vamos continuar agora, entrando realmente agora, né? Chegamos aonde queríamos falar para vocês sobre o conto etiológico, certo? Então, estamos agora no gênero textual conto, certo? E vamos trabalhar com conto etiológico. Isso mesmo, professor Ailson. Falando agora sobre conto, a gente precisa lembrar que existem tipos de narradores, né? O narrador que fala sobre, que participa da história, que é o narrador em primeira pessoa, o narrador que apenas conta a história, que é o narrador em terceira pessoa, né? Nos contos etiológicos pode ter a predominância do narrador em terceira pessoa, né? Porque ele está tendo contando que há muito tempo atrás aconteceu certo fato que desenvolveu isso, né? Então, o conto etiológico, ele pode ter a predominância do narrador em terceira pessoa. Como também ele pode, no final, né, ao final do conto, se colocar dentro da história. Né? Então são coisas que você, como estudante, né, do sexto ano, do sétimo ano, precisa entender os tipos de narradores, né? O narrador em primeira pessoa, quando ele participa da história, ou o narrador em terceira pessoa. Nos contos também, né, professor, tem a predominância da apresentação, é onde ele vai descrever o local, onde se passa a história, os personagens, a situação inicial, o conflito, que é aquele problema, né, aquela coisa que o personagem principal vai precisar resolver, o clímax, né, que é a parte mais tensa do conto, e também o desfecho, que é como finaliza essa história, né? Precisa também ter o diálogo entre os personagens e pode ou não ocorrer, né, um final feliz, né, no caso disso. No caso do conto etiológico, a gente precisa, acho que a parte fundamental disso é uma característica, um elemento. Quer descobrir qual é? Então continua nesse vídeo. Muito bem, professora, bem colocado, certo? Então vamos continuar, vamos lá. Né? Então, minhas referências também, né? Meu nome é Railson Brandão e seguimos com o que é então o conto etiológico, ou conto, né? No caso aqui nós temos que conto popular que explica e justifica, né? Então ele justifica algo, algo que nós temos presente no nosso dia a dia, algo que está presente em várias culturas, não é? Então, é de caráter e disposição de um ser animal, pode ser também vegetal, como a gente vai ver aqui, né? Ou mineral. Então, ele explica a criação, pessoal, a criação ou as características de um ser que a gente tem, né? Um fenômeno da natureza, por que ocorre de determinada forma. Aí há explicações que são muito contadas pelos nossos avós, né? Nas culturas indígenas a gente vê bastante também. Então tem esses detalhes de como surgiu determinado ser, não é? Exatamente. E também, pessoal, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que os contos eles são de caráter ficcional, né? E quando eles estão aliados ao mito, a gente não pode dizer que um conto que é uma mentira, né? Existe o conto etiológico que tem caráter ficcional e existe também a questão da narrativa mítica, né? Que para aquele povo não é ficcional, né? Verdade. É algo que eles acreditam como sendo parte da cultura deles. Então, é apenas um ponto para você perceber, né? Ter essas diferenças do que é mito, né? Que mito não é algo como falsidade, né? Não é nesse sentido, né? Porque a palavra mito tem vários significados. Uhum. Nesse caso, é como se fosse uma narrativa mítica que tem a ver com a cultura de algum povo, né? No caso do conto, ele tem essa característica porque ele é uma narrativa, né? No caso do conto etiológico. E ele vai significar uma criação de alguma coisa, ou de algum lugar, ou de algum fenômeno da natureza. Verdade, isso mesmo. Então ele tenta explicar o porquê, né? Ou algo, como é que foi que surgiu, né? Como você colocou bem, certo? Então vamos lá.
Então a gente tem um exemplo aqui, né, professora, sobre o cágado e a festa no céu. Então o cágado é um animal, né? É um animal, é bem parecido com uma tartaruga, né? Então é da mesma família ali, né? Ele tem o casco, e o casco tem uma característica fundamental que vai ser parte aqui desse conto, né, professora? É isso mesmo. O título é O Cágado e a Festa no Céu. Uma vez houve 3 dias de festa no céu. Todos os bichos lá foram, mas nos 2 primeiros dias o cágado não pôde ir, por andar muito devagar. Quando os outros vinham de volta, ele ia no meio do caminho. No último dia, mostrando ele grande vontade de ir, a garça se ofereceu para levá-lo nas costas. O cágado aceitou e montou-se, mas a malvada ia sempre perguntando se ele via a terra. E quando o cágado disse que não avistava mais a terra, ela o largou no ar e o pobre veio rolando, dizendo: Léo, se desta escarpar, nunca mais vou descer no céu. E também: arredem-se pedras, paus, senão vos quebrareis. As pedras e paus se afastaram e ele caiu, porém todo arrebentado. Deus teve pena e juntou os pedacinhos e lhe deu de novo a vida em paga da grande vontade que ele teve de ir ao céu. Por isso é que o cágado tem o casco em forma de remendos. Muito legal, professora, como a senhora colocou aqui, né, a leitura do conto. Então, pessoal, essa característica fundamental que a gente tem nos cágados é que eles têm um casco que parecem remendos, como um quebra-cabeça, todo montado, né? A gente tem esse destaque na concha, né? E também, esse conto, ele foi idealizado por Monteiro Lobato, né? Então, o que a gente percebe no início? Uma vez houve 3 dias. Os contos, eles sempre começam com um tempo indeterminado. Quando aconteceu? Uma vez, né? E qual é a situação inicial? Ele fala sobre que vai ter uma festa, né? Todos os bichos lá foram. Então ele está dizendo que todos foram, mas nos 2 primeiros dias o cágado não pôde ir. Então todos foram, menos o cágado, né? Então tá apresentando aí o personagem. Ele não foi porque ele anda muito devagar, então já apresentou o conflito. Como é que ele vai resolver esse conflito? Aí aparece um outro elemento, né? Que também faz parte do conflito, que é a garça, né? Então tem o clímax, que é quando ela joga ele lá do alto, e aí tem o desfecho com essa transformação. Geralmente os contos etiológicos, eles terminam com uma transformação, né? E é por isso, né, no caso explicando, que é por isso que o cágado tem o casco cheio de remendos. Remendos, né? Isso mesmo. E professor, o que é um cágado? O que é um cágado? Pois é, né? A gente está aqui agora no imaginário, né? Vamos seguir para ver? O cágado, vamos dar uma olhada. Olhem só, né? Então é esse animal que parece uma tartaruga. A gente pode verificar aqui nos cascos dele, né? Ó, deixa destacado aqui. A gente vê essas emendas, até aqui no desenho também que a gente coletou, essas emendas que parecem vários pedaços que foram juntados, né? Como nos diz o conto. É verdade. Lembrando, gente, que esse conto é de caráter ficcional, tá bom? Mas é legal, a literatura ela tem isso, né? Ela tem isso da gente ficar imaginando de como foi as coisas, de contar o motivo das coisas de forma criativa, não é mesmo, professor? Isso mesmo, né? Então, bem criativo essa forma de contar sobre o casco, né, do cágado. E a gente colocou aqui, né, as imagens para ficar bem mais claro, certo? Ok, aí a gente teve esse exemplo de conto etiológico ficcional, né, professora? E agora a gente vai falar sobre como surgiu a galinha d'Angola, certo? Quero que diga pra gente, né? Diga pra gente o que você está achando, tá? Coloque nos comentários
sobre se vocês conhecem alguma história que vocês não sabiam que era um conto etiológico, alguma que conte a história de determinado ser, ou de um objeto, ou de algo assim, né, professora? Né? Coloque aí Quais pra são gente. os contos, né, que você sabe, que você conhece sobre a E que criação de agora alguma que coisa? você sabe que é um conto etiológico, É né? verdade. Legal. Né? Então tem essa história, né, professor? Como surgiu a galinha da Angola? Vamos dar uma olhada aqui sobre... Vocês já ouviram falar da galinha da Angola? Quando a gente era criança, né, professora, tinha o Castelo Rá-Tim-Bum, aqueles desenhos da cultura, em que tinha umas imagens falando da galinha da Angola, sobre o desenho, como ela é e tudo mais. E esse conto vai falar um pouco sobre esse surgimento, né? Olha, então vamos lá? Vamos lá, então. Antigamente, as aves viviam felizes nos campos e florestas africanas, até que a inveja se instalou entre elas, tornando insuportável a convivência. Nessa ocasião, quase todos os pássaros passaram a invejar a família do Melro, que era muito bonito. O macho, com sua plumagem negra e seu bico amarelo alaranjado, despertava em todos a vontade de ser igual a ele. As fêmeas tinham um dorso preto, o peito pardo escuro, malhado de pardo claro e a garganta com manchas esbranquiçadas. Elas causavam inveja maior ainda. O Melro, vaidoso, certo de sua beleza, prometeu que se todas as aves o obedecessem, usaria seus poderes mágicos e o tornariam negros com plumagem brilhante. Entretanto, os pássaros logo começaram a desobedecê-lo. Então ele, furioso, jurou vingança. Rugou-lhes uma praga e deu-lhes cores e aspectos diferentes. Para a galinha da Angola, disse que seria magra e sentiria fraqueza constante. Fez com que seu corpo se tornasse pintado, assim como o de um leopardo. Dessa forma, seria devorada por aqueles felinos que não suportariam ver outro animal que tivesse o corpo tão belo, pintado de uma maneira semelhante a deles. Ela pagaria sim por sua inveja, e foi isso que aconteceu. Desse dia, a galinha da Angola, embora seja muito esperta e voe para fugir dos caçadores, vive reclamando. Tô fraca, tô fraca. Com suas perninhas magras, foge com seu bando assim que surge algum perigo e é muito difícil alcançá-la. Suas pernas cinzas, brancas ou azuladas são sempre manchadinhas de escuro, tornando as galinhas da Angola belas e cobiçadas. Legal a gente ver então esse conto etiológico falando da origem, né, de como surgiu a galinha da Angola. Uma curiosidade, pessoal, eu já pude estudar com uma professora que já foi para a África, e Angola é o nome de um país, certo? E lá ela nos disse que na Angola essa galinha é chamada de galinha selvagem. E pra gente ficou galinha da Angola porque é daquele país, né? E a gente viu um pouco de como poderia ter surgido, né? As pintas, né? As pintinhas, né? Na galinha. Pensando bem, né, professor? Como é que eles falariam, né? Galinha daqui? Galinha daqui. Lá na Angola, né? Galinha daqui. Olha, ela vem aqui, galinha daqui. Ei, vem aqui, galinha daqui. E aí a gente tem aqui, né, a imagem da galinha da Angola. Primeiro, né, professor, a gente tem a imagem do Melro. Melro era um personagem, né? Verdade. Era aquele que todo mundo gostaria de ser. Aquele que jogou a praga pra galinha da Angola. Por isso que ela vive reclamando que tá fraca. Tá fraca. Aham. E esta é a galinha da Angola, olha só. E ela é muito bonita, né? Eu achei particularmente mais bonita do que a outra. Isso mesmo, e olha só, né? Toda pintadinha, né? As perninhas, tudo mais. E um desenho, né? De como é a galinha que a gente vê nos livros, na literatura também, né? Então a gente tem aqui o exemplo para vocês. E é isso por enquanto.
conta, mano. E se gostou desse conteúdo, compartilha, diga, né, que a gente está mostrando sobre esse assunto, gêneros textuais, contos etiológicos. E até a próxima aula, pessoal. Até mais. Tchau.